Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje vamos abordar sobre o sexo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, na questão número 200, tem sexos os espíritos? E a espiritualidade lhe responde, não como entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Na questão 201, Kardec pergunta, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E a espiritualidade responde, de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Na questão 202, Kardec pergunta, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E a espiritualidade lhe responde, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E Kardec faz o seguinte comentário, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. E na Revista Espírita de 1866, de janeiro, existe um artigo chamado As Mulheres Têm Alma. Esse artigo, na verdade, fala sobre o sexo. As almas ou espíritos não têm sexo. É assim que começa o texto. Vamos à leitura. As afeições que os unem nada têm de carnal, e por isto mesmo são mais duráveis porque são fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. As almas se encarnam, isto é, revestem temporariamente um envoltório carnal, para elas semelhante a uma pesada vestimenta de que a morte as desembaraça. Pondo-as esse envoltório material em contato com o mundo material, nesse estado elas concorrem ao progresso material do mundo que habitam. A atividade que são obrigadas a desenvolver, quer para a conservação da vida, quer a procura do bem-estar, auxilia-lhes o avanço intelectual e moral. A cada encarnação, a alma chega mais desenvolvida, traz novas ideias e os conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Assim se efetua o progresso dos povos. Os homens civilizados de hoje são os mesmos que viveram na Idade Média e nos tempos de barbárie e que progrediram. Os que viverão os séculos futuros são os que vivem hoje, porém ainda mais adiantados intelectual e moralmente. Os órgãos sexuais só existem no organismo. Eles, os órgãos sexuais, são necessários à reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão pela qual os órgãos sexuais seriam inúteis no mundo espiritual. Portanto, só existe diferença entre o homem e a mulher em relação ao organismo material, que se aniquila com a morte do corpo. Mas, quanto ao espírito, quanto à alma, ao ser essencial, imperecível, ela não existe porque não há duas espécies de almas. Assim quis Deus, em sua justiça, para com todas as suas criaturas, dando a todas um mesmo princípio, estabeleceu a verdadeira igualdade. A desigualdade só existe temporariamente, no grau de adiantamento.
mas todos têm direito ao mesmo destino, ao qual cada um chega por seu trabalho, porque Deus não favoreceu ninguém às custas dos outros. Bom, e assim, Kardec encerrou esse artigo, que destacamos alguns trechos. Podemos então considerar, nessa breve pesquisa, que as almas e os espíritos não têm sexo. Os sexos, da forma como conhecemos, seriam inúteis no plano espiritual. Os espíritos não reproduzem outros espíritos. Os espíritos são criaturas de Deus. Os órgãos sexuais só existem para os seres materiais, para o organismo material. E por trás dessa premissa existe o princípio maior, que é o princípio da igualdade. E no livro Evolução em Dois Mundos, nós identificamos um termo muito pertinente. André Luiz dita o seguinte trecho: além da trama de recursos somáticos, quer dizer, além da trama dos recursos físicos, materiais, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. E o instinto sexual, por isso mesmo, vem das profundezas, para nós ainda inabordáveis, da vida, quando agrupamentos de mônadas celestes se reuniram magneticamente umas às outras para a obra multimilenária da evolução, ao modo de núcleos e elétrons na tessitura dos átomos ou dos sóis e dos mundos nos sistemas macroscósmicos da imensidade. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime. A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, acumulando-se, invadem todos os campos sensíveis da alma. Bom, assim termina o trecho de André Luiz, e aqui a gente pode perceber a complexidade do tema, né? Que embora não exista aparelho sexual da forma como conhecemos no nosso organismo físico material, existe para o espírito um psiquismo, uma individualidade sexual que é intrínseca a cada ser. E essa individualidade, essa característica, ela pode ser tanto feminina quanto masculina. E aí que quando André Luiz fala de individualidade sexual, ele está falando a individualidade mental, a inclinação mental do espírito, a estrutura psicológica do espírito. E aqui ele também revela que esse impulso, essa manifestação, não depende de nenhuma forma física, nenhuma forma orgânica. Ela decorre do próprio espírito e ela está vinculada a uma energia inerente à própria vida, que essa energia é uma carga magnética que todos nós temos, todos os seres têm, que tem uma função criadora. Então, a gente vai aumentando nossa concepção de sexo, né? Passa pelo nível orgânico, de seu caráter reprodutor, passa pelo nível espiritual, abrangendo a parte psicológica do ser, a parte intrínseca, a função criadora, magnética, psicológica.
E aí nós encontramos também um texto de Divaldo Franco, no livro Sexo e Consciência. Ele fala assim: nessa cidade dedicada exclusivamente ao prazer da luxúria, aqui Divaldo está falando de uma cidade no plano espiritual. Nessa cidade dedicada exclusivamente ao prazer da luxúria, encarnados e desencarnados mantêm relações sexuais, realizando seus desejos apaixonados e vis. Conforme a questão número 200 de O Livro dos Espíritos, o espírito é em si mesmo assexuado, sendo-lhe a anatomia uma contribuição para o fenômeno da procriação do ser físico orgânico. Ao desencarnar, no entanto, o espírito mantém as suas tendências, especialmente aquelas de natureza inferior, às quais se aferrou em demasia, prosseguindo com as construções mentais que lhe eram habituais. Como resultado, acreditam-se capazes de intercursos sexuais nas regiões inferiores onde se encontrem, como efeito da condensação das energias mentais viciosas no perispírito. Frustrantes e perturbadoras, essas relações são degradantes e afligentes, porquanto são mais mentais que físicas, dando lugar a processos de loucura e de perversão. No mundo espiritual, os seres não possuem estrutura anatomo-fisiológica para praticar sexo. Continua Divaldo: o intercâmbio de sentimentos é pautado no amor e na simpatia que os preenche por completo. Mas nas regiões inferiores, onde há predominância das paixões, os espíritos conservam uma diferenciação genital que plasmam no perispírito, por não terem aprendido a utilizar as potencialidades sexuais com equilíbrio. E assim, a par dessas considerações, nós encerramos essa exposição, agradecendo a Deus a oportunidade, pedindo a bênção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.